sorriso em minha memória estará sempre guardado. Tão bela, preciosa, filha amada do Pai. Bela, tão bela. Seu nascer transformou minha história. Em dezembro de 2019, ela apresentou ifema no olhinho direito. O olhinho dela ficou coberto de sangue. Os meus dias serão primavera, a flor mais bela que Deus plantou em meu jardim. Nós levamos ela no Hospital da Criança em Chapecó. Ela foi atendida pelo Dr. João. Ele encaminhou ela fez vários exames clínicos oculares e logo ele receitou vários colírios para ela. Ela usou hipotensores oculares, corticoide tópico e midriático na época. Ela pingava colírio de 2 em 2 horas, era desesperador. Ela tinha só 4 meses. Ela tinha apenas 4 meses. Era triste, ela fez o uso na época de, acho que se eu não me engano foi 4 colírios. Muito triste. Ela tinha 4 meses, pequenininha. A gente tá tentando conseguir auxílio desses colírios pra gente conseguir manter eles em uso nela. Porque são colírios que não deram reação. Antes ela usava outros colírios, só que eles causavam reações absurdas nela. Ela salivava a boca, ela chorava, ela batia a cabeça. Então são colírios que não funcionaram, que não deram certo. Então a gente vai tentar conseguir manter esses colírios. A gente entrou com um pedido para que a gente consiga auxílio nesse medicamento. Hoje, a Helena faz o uso de 2 colírios, que é o Xalatan e o Azorga. Um custa um valor em média de R$ 181,00 e o outro custa em média de R$ 90,00. Esses colírios duram pouco tempo. Um dos retornos que a gente teve nas consultas dela, para acompanhar o ifema, a possível causa da uveíte, por conta do ifema, ele percebeu que ela estava com um aspecto do olhinho maior que o outro, o que gerou a primeira suspeita de glaucoma. Ele pediu o conselho da doutora Giana, que trabalha com ele, e eles encaminharam a gente para os especialistas de Florianópolis, para o hospital do Dr. Homero. Aí depois que a gente foi pra lá, tudo começou a ficar mais difícil. Tudo se complicou mais. Os procedimentos começaram a ser mais difíceis, mais árduos. Ficaram mais dolorosos, mais complicados. Ela fazia muito exame sobre sedação, ela fazia muito exame anestesiada e os que não tinham sedação, eles tinham um procedimento que era doloroso para ela, porque o exame em si não doía por eles anestesiarem o olhinho, mas o fato de precisar segurar, forçar, de colocar as coisas no olho, os ferrinhos para segurar aberto, tudo isso. Foi muito doloroso. A dor, o choro dela fazia com que a gente sentisse desespero por dentro. Lá, a gente confirmou que ela tinha glaucoma depois de vários exames. Ela tinha glaucoma secundário a algo que os médicos começaram então a investigar o que era. É o que tinha desenvolvido o glaucoma, porque não era congênito, porque ela não nasceu com um olhinho assim. Aí os colírios não acabaram mais. Foi contínuo. Ela usava colírios para tentar diminuir a pressão do olhinho, para ver se não necessitava do procedimento cirúrgico. Depois da tentativa do uso dos colírios não ter dado certo para diminuir a pressão do olhinho, ela foi sujeitada a uma cirurgia antiglaucomatosa. Deixa eu confirmar se é isso. Antiglaucomatosa, que era ela fez uma cirurgia, um processo cirúrgico pro glaucoma, que foi o pior dia da nossa vida. Foi muito doloroso, muito triste ver a sua filha indo pra cirurgia sem você poder fazer nada, sem poder acompanhar, sem poder estar perto, deixar eles levarem ela. Quando os médicos, a equipe médica saiu da sala, a gente estava aguardando na porta da frente sentado. A gente já percebeu pelo semblante que não teriam uma notícia boa.
e o coração estava aflito, e eles chegaram e falaram que talvez a cirurgia não funcionasse e que talvez ela precisaria ser submetida a um outro procedimento cirúrgico, porque quando abriram o olhinho, no momento da cirurgia, eles encontraram a presença de vários vasos sanguíneos anormais dentro do olhinho dela. E esses vasos, eles pareciam com varizes, eles explicaram dessa forma para nós na época. E eles sangravam espontaneamente, eles tinham hemorragia espontânea. E isso poderia dificultar e impedir com que a cirurgia alcançasse sucesso. Só quem é pai e a mãe sabe a dor que sente nesses momentos. Porque a gente nunca espera uma notícia ruim até que ela chegue. Muito difícil para ela depois da cirurgia. Ela chorava muito e o olhinho dela nunca mais voltou a ser o que era. A isso, até aqui, a gente não tinha conhecimento do xantogranuloma. Na última ida para Florianópolis, eles perguntaram para nós sobre lesões na pele. E aí eu contei sobre uma lesão, uma manchinha amarelinha que ela tinha aqui assim, na cabecinha, que até então a gente achava que era uma lesão, uma manchinha de nascença, que não teria problema sobre isso. E aí eles sugeriram o exame de xantogranuloma juvenil. E falaram, mãe, não assusta, você vai pesquisar, vai falar sobre tumor e tudo, mas é um tumor benigno, então fique tranquila, só vai na dermatologista e pede para ela te passar o diagnóstico. Aí a dermatologista avaliou, a gente retornou pra cá, levamos ela numa dermatologista de Pato Branco. A dermatologista confirmou que a lesão era compatível com a do xantogranuloma juvenil, o aspecto, né, era provável que fosse, mas exigiu uma biópsia. Eu lembro que para fazer a biópsia nós tentamos em vários médicos, dermatologistas, para conseguir a biópsia, a gente não conseguiu, porque ela era muito pequena e ela precisava de anestesia. Na época a gente sugeria, até nós sugerimos anestesia local e a gente não conseguiu agendar. Tanto particular, a gente não conseguiu. Aí eu fui com o pediatra dela, conversei com o pediatra aqui do meu município. Ele se ofereceu para fazer a biópsia, nós aceitamos e ele fez a biópsia. A gente tem até muito que agradecer, né, ao pediatra, à equipe da UPA daqui de São Lourenço, porque no dia trataram a Helena com muito carinho, apesar do procedimento ser difícil, sabe? Não em termos assim, é como a gente sempre diz, ela tirou ela tirou a biópsia da cabeça, não dói, porque ela foi anestesiada no local. Mas é um processo árduo, você vê a tua filha ali, entende? Tirando um pedacinho dela, você segurando ela, entende? O choro por ela não entender o que tá acontecendo, ela não entende porque ela tá passando por isso. No dia 29 de maio, a Helena fez uma biópsia do couro cabeludo para saber se a lesão que ela tinha era compatível com o xantogranuloma juvenil. No dia 6 de junho, saiu o diagnóstico confirmando a doença. Nós conseguimos alguns exames para ela, que são o exame da tomografia, uma ecocardiografia, raio-x do tórax, uma ultrassom do sistema urinário, e a gente está aguardando com o pediatra para a gente apresentar esses exames para ele. Nós ainda não conversamos com os especialistas de São Paulo pessoalmente. Nós temos um encaminhamento, a gente sabe que precisa ir para lá. A gente pediu para que o médico dela marcasse os exames só em dezembro, porque a gente não tem condição de chegar lá. Tudo que a gente tinha, que estava ao nosso alcance, a gente fez. Nós tivemos várias idas para vários lugares, então a gente não tem hoje condições de sair daqui e ir pra lá, porque os médicos que vão atender ela atendem em particular. O plano, eu não sei se o plano da Unimed que ela ganhou do meu pai vai conseguir cobrir por causa do tempo, e então é por isso que a gente tá aqui, pra contar com a contribuição de vocês, pra fazer um apelo pra que ela tenha uma nova chance, porque existe uma chance remota de que através de cirurgias e transplantes ela inclusive recupere o olhinho dela, ela consiga e a gente se preocupa muito porque as lesões no couro cabeludo dela continuam aparecendo, continuam surgindo. Então a gente não tem muito tempo, a gente tem pouco tempo para poder levar até lá e dar uma nova chance a ela. A doença tá em progressão e a gente precisa parar isso, tentar parar. Não existe cura, não existe prevenção.
A gente só sabe até agora que quando a doença se instala, quanto mais rápido se descobre, melhor chance tem, por causa que mais cedo começa o tratamento dela. O que a gente sabe até agora é que essa doença é um tumor benigno, que na pele ele some espontaneamente, ele regride. Que em casos raros, não é uma doença rara se sai na pele, mas é uma doença rara. Tanto que nós encontramos 3 casos. Se pesquisar na internet, esses são os casos que nós encontramos. Fizemos contato com as famílias dessas crianças. Eles nos ajudaram bastante, com bastante informações. O que a gente não quer é que a nossa filha sofra de forma agressiva com essa doença, como uma das crianças, e muito menos que venha a óbito com isso. Ela já teve um órgão prejudicado, que foi o olhinho. É uma doença que a lesão se instala em órgãos internos e ela traz a falência do órgão por inteiro, como aconteceu no olhinho. A nossa filha nasceu com o olhinho 100%. Ela via. Ela tinha um olhinho como o outro. E porque a doença se instalou no olhinho, ela desenvolveu enfema, desenvolveu veite e desenvolveu o glaucoma. E agora ela tá com uma possível suspeita de catarata, que a gente vai confirmar em São Paulo. A gente pesquisou sobre a doença, a gente foi atrás, a gente sempre teve o apoio do médico dela. A gente encontrou 3 casos dessa doença, a gente entrou em contato com as famílias que passaram por isso. Uma das crianças já veio a óbito. Dos casos que a gente encontrou, ela teve o sistema nervoso central e a coluna vertebral afetada pela doença. O outro caso é da Polônia, é uma menininha também, ela teve o olhinho esquerdo afetado, o fígado e a pele, teve uma agressão severa da doença. E outra criança de São Paulo, essa criança de São Paulo teve um melhor resultado até agora do que nós encontramos. É por isso que a gente precisa levar a nossa filha pra lá. Porque lá, talvez ela tenha uma nova chance de fazer com que a lesão do olhinho dela regrida, ela não tenha nenhum risco de que isso se torne um tumor maligno maior. A gente precisa fazer com que essa lesão que está dentro do olhinho dela, que é o xantogranuloma, saia dali. A gente precisa fazer a injeção do medicamento, injeção direta, ou até mesmo uma cirurgia direta, para fazer com que essa lesão saia. A gente não entende como é feito ainda, a gente nem sequer conhece muito da doença, mas a gente sabe que a gente precisa levar ela até alguém que conheça, enquanto a gente tem tempo, enquanto a doença não toma conta de nenhum outro órgão. E é horrível dormir todos os dias sabendo que a única chance que a gente tem é estar aqui, expondo ela. É muito difícil isso, mas por ela a gente tá aqui. E a gente vai continuar aqui. A última chance que a gente encontrou, a possibilidade, é São Paulo. Por isso que a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Ela precisa, a nossa pequenina. A gente pede de todo o coração, não é fácil pra gente estar aqui expondo ela a essa situação. A gente nunca imaginou passar por isso, mas a gente sabe que a nossa filha precisa chegar lá. E que a gente hoje não encontrou mais condições para continuar o tratamento dela, para pagar as cirurgias, para pagar... A gente não tem mais condição. E a gente pensa no melhor pra ela. Então... Cada um que tem filho, filha, o que for, você sabe a dor que é ver seu filho sofrendo e não conseguir. Por isso que a gente tá apelando a vocês nos ajudem a conseguir levar nossa filha até São Paulo. Levar na médica lá. E orem por ela, orem pela Helena. Todos os dias a gente dorme pedindo a Deus para que essa doença não afete mais nenhum órgão. Pare, que ela cesse, que não continue. E dê a ela uma nova chance de conseguir recuperar o que a doença tirou dela. Eu sei que juntos a gente pode dar a ela uma nova chance. A gente conta com vocês. Desejar, nós agradecemos a todos que puder cooperar com nós nos ajudando a levar ela até lá. Deus abençoe. Amém. A tua mão me alcançou e o milagre vi você
fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua